Shabbat Shalom. Olá, estamos aqui mais uma vez para trazer a Paraxá. Eu sou Zilda Zivian, de São Paulo, Brasil, e o Alex Strabonidiak, no Canadá. Algum dia A, você vai a, acertar meu nome, Zilda. bom, É. o nome difícil, É. mas é muito bom estarmos aqui novamente, não é? Nós fizemos um estudo sobre a Paraxá Kitavô, que significa quando vieres. E essa paraxá, ela está na Torá, no Deuteronômio 26, 1 ao 29, 8, a Haftará, Isaías 60, do 1 ao 22, a Brit Hadashá, em Efésios 1, do 3 ao 6, e o Tehillim, Salmo 51. É uma paraxá rica, com detalhes assim muito importantes, não é? Mostrando principalmente a importância da obediência e a obediência fiel ao Senhor e em amor, não é? Então, é uma paraxá importante de entendimento, como que o Senhor instrui o seu povo, como o Senhor pretende sempre abençoar, como a aliança com o povo dele é importante para Deus, e como é importante que as pessoas, o povo dele, aprenda, né? Como as ordenanças, né? As orientações do Senhor são importantes para que possamos ter bênçãos nas nossas vidas. Então, iniciando em Deuteronômio 26, 9, ele está dando as instruções para o povo, não é? Para a final, aquela terra que mana leite e mel, com fartura, né? Então ele diz, no Deuteronômio 26, 9, ele nos trouxe a esse lugar onde há leite e mel com fartura. E agora traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponha a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvam-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiver no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Que bênção, que coisa maravilhosa, que garantia, não é? Que coisa linda, não é? Como o Senhor, ele realmente provê tudo aquilo que nós precisamos. E não só para nós, povo e os levitas, não é? Mas para os estrangeiros também. Agora, no Deuteronômio 26, 12, ele fala de algo que é importante, né? É importante nós entendermos, porque primícias são os primeiros frutos. Eles são, que ele já citei, né? É para pôr na cesta e entregar você perante o Senhor e curvar-se, entregando os seus primeiros frutos. Que coisa maravilhosa, né? Para que todos possam ser abençoados, né? E aqui no 12, ele coloca a questão do dízimo, que o Senhor, quando tiveres separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, né? Então, o ano do dízimo, entregue-nos aos levitas, ao estrangeiro, aos órfãos e às viúvas, para que possam comer até saciar-se, não é? Nas necessidades de vocês, né? Então, como é importante
como o dízimo é algo importante que o Senhor está ensinando para o povo, né? Que realmente, a partir da entrega do dízimo, né, as bênçãos aos seus celeiros e tudo o que as tuas mãos fizerem. Então, esse é realmente algo importante, não é? Muitas vezes a gente, como povo, tem muita dificuldade de entender, né, a diferença de primícias e dízimos, e a importância dessas duas ações, né, no que o Senhor está vendo, né, o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa entrega a Ele, né, entender que tudo isso é uma parte do qual o Senhor entrega para nós, né? Então o Senhor está pedindo o dízimo, a 10ª parte, não é? Do qual Ele nos abençoou, e nós temos que fazer essa entrega, não é? Com reverência, com alegria, com amor, não é? Para que possamos ser abençoados pelo Senhor, porque o Senhor se alegra em ver as nossas atitudes, não é? Agora, e fala no 26:18, tão importante, ele diz, 26:18, e hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. No 19, ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Então, são 2 pontos de promessa, no qual nós temos que tomar posse e entendermos quão importante, não é, entender a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, na verdade, ela nunca foi revogada, não é? Então, o Senhor se alegra e o Senhor ouve, né? E o Senhor entende que nós devemos nos esforçar, porque Ele nos traz algo de relevância e de promessa perante Ele, certo? Agora eu gostaria que o Alex pudesse falar na sequência dessa paraxá, que tem coisas muito importantes, não é? Que ele fala do altar no Monte Ebal e ele fala das bênçãos e das maldições. Você pode dar sequência, Alex? Aliás, a palavra de Deus só tem coisa importante, né? Tudo que está na palavra de Deus, seja na Torá, seja no Tanakh, seja no Brit Hadashah, é coisa importante, é coisa que Deus está conversando com a gente, está comunicando para a gente, e a gente precisa abrir os ouvidos, abrir os olhos e abrir o coração. Esse que é o negócio, não é fazer uma cirurgia, não. É abrir o coração para receber o que Deus tem para dar para nós, né? E eu sempre gosto de lembrar, Zilda, que, na verdade, Deuteronômio é um capítulo, é um livro muito interessante, porque ele trata dos últimos 2 meses do povo no deserto, antes de entrar na Terra Prometida. É sempre bom lembrar isso, porque às vezes fala, por que que isso está aqui? Está aqui porque Deus está lembrando ao povo e está preparando o povo para entrar na Terra Prometida. Ele primeiro começou a falar da história do povo, relembrar tudo o que aconteceu, e agora que está chegando no fim, né? Deuteronômio 26 até o final lá, ele está preparando o povo para entrar na Terra Prometida. Ele está falando do futuro, o futuro que vai acontecer em, no máximo, 2 meses, né? Como você falou, o povo vai entrar e tomar posse da promessa que Deus fez. É impressionante isso. Deus fez uma promessa. A promessa começou há 4.000 anos atrás, né?
Isso aqui a gente está falando algo em torno de 3.400 anos atrás, e eles estão prontos para entrar na Terra Prometida. E Deus acaba criando alguns símbolos, na verdade, né, ao longo do tempo, porque muitas vezes a gente gosta de ilustração para lembrar de coisas. E Deus fez isso quando ele disse assim: olha, a hora que você entrar, né, esse Kitavu, que é a Paraxá, é quando vieres ou quando entrares na Terra Prometida. Ele começa dizendo assim: eu vou deixar dois montes para você, dois símbolos para você. Um deles que ele chama de Monte Ebal e o outro que ele chama de Monte Gerizim. Eles estão próximos lá de Jericó, que foi o ponto de entrada do povo de Israel para a Terra Prometida. E no Deuteronômio 27, ele começa a falar exatamente desse Monte Ebal, né? E aí ele diz assim, no versículo 2, né? Do dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor, a própria passagem do Jordão foi um milagre, como a travessia do Mar Vermelho, né? Os sacerdotes pisaram no rio e as águas pararam, abriram caminho para o povo entrar. Eu fico imaginando o terror que o povo residente naquela região deve ter sentido ao ver que Deus era um Deus atuante pelo povo dele, o povo que ele escolheu. Teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás, e, havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei para entrares na terra que te der o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que, quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno no Monte Ebal, e as caiarás, e ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não assarás ferro sobre elas. É um altar rústico, um altar, é, tipo assim, ela não teve coisas polidas ali, não. Deus quer a natureza sendo usada para louvar a Ele. E o altar é algo para oferecer sacrifícios e para louvar ao próprio Deus. E ele escolheu isso exatamente fazendo esse Monte Ebal. O Monte Ebal, ele é um monte onde nada frutifica. Naquela época, ele era um monte feio, e hoje ainda eu não fui lá, tá certo, mas ele ainda é um monte que não dá frutos, né? E é a representação que Deus dá de um lugar ruim, um lugar que tem maldição. Tanto que ele diz assim, que maldições serão lançadas do Monte Ebal. Ele escolheu, são 12 tribos, né? Ele escolheu 6 tribos para dar a maldição. A tribo de Ruben, Gad, Azer, Zebulon, Dan e Naftali. Eles deveriam proferir maldição. E, por outro lado, que a gente vai ver no Monte Gerizim, Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim, elas vão proferir bênçãos, né? E essas maldições são terríveis, né? Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Deus não gosta da idolatria. Ele gosta de ser lembrado primeiro, tá certo? Você criar imagens, você ser o teu ídolo é algo errado, né? Eu gosto de mim, mas eu não tenho que me idolatrar, eu tenho que clamar a Deus, que louvar a Deus, que proclamar o nome dele, eu não tenho que proclamar o nome do Alexandre. É Deus que vai fazer isso, não sou eu, não. É Deus que vai exaltar a gente se ele entender que você está fazendo a coisa direito, né? Ele tenta lembrar aqui os 10 mandamentos, vai, digamos assim, maldito aquele que desprezar o seu pai, a sua mãe, é uma maldição que eles estavam proferindo lá. Maldito aquele que fizer que o cego erre no caminho.
Quer dizer, não está cuidando do próximo, está tentando desviar as pessoas. E muitas vezes a gente é cego, né? Tem muita gente tentando levar a gente para o caminho errado. E, gente, pare, clame a Deus, porque Deus é o único que pode te resgatar do caminho errado que você pode estar indo. Fala de sexo, fala com coisas horríveis, do tipo aquele que se deitar com algum animal. Tem gente que faz isso. Engraçado que eu acho que tudo isso que Deus fala na lei dele é porque devia estar acontecendo na época, né? As leis que Deus deu não foram leis à toa, não, foram leis que referentes a coisas que deviam estar acontecendo na época para chamar a atenção, dizendo, cara, não é assim, né? É isso que é a lei de Deus. Por outro lado, quando a gente vai lá no Monte Gerizim, né, que é em Deuteronômio 28, e ele começa assim, olha: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu lavei o meu ouvido hoje, mas eu tenho que lavar constantemente para ouvir a voz de Deus, para enxergar o que Ele está querendo que eu enxergue, para eu prestar atenção nisso. Se eu não fizer isso, eu vou acabar recaindo naquele outro monte feio. Monte Gerizim é um monte lindo, um monte que floresce as coisas, e é um monte de bênção, né? E ele fala assim: bendito na cidade e no campo, ou seja, onde quer que você esteja, fruto do teu ventre, da tua terra, dos animais, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos. Alguém tem algum inimigo? Eu tenho vários. Gente que não gosta de mim. Muitas vezes não é que nem que não gosta de mim, mas não gosta de mim porque eu gosto de Deus. Isso é um problema sério e que cada vez mais você vê isso está acontecendo. E aí ele diz assim: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como que tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E olha só que coisa, no versículo 10 do Deuteronômio 28, e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Terão temor de ti, por quê? Porque você tem temor a Deus. Você reverencia a Deus. Você sabe do poder dele. Você sabe do que ele pode fazer na sua vida, na minha vida, na vida da tua família, na vida da Zilda e da família dela, na sua vida, você que está assistindo aí. Você que está aí no sofá. Na tua vida. Tenha temor a Deus e Deus vai estar provendo proteção imensa para você. Você não imagina quanta coisa. Aliás, eu acho que você imagina, né? E ele também fala um pouco adiante dos castigos por desobediência, né? Será, porém, no versículo 15, lá ele fala: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Eu não vou listar as maldições, você pode ler lá na sua Torá, mas senta, porque você vai ficar aterrorizado a hora que você vê a lista de maldições. E você vai ficar com o coração leve a hora que você vê a lista de bênçãos que Deus vai dar para você. E a escolha é minha, é sua, é de cada um de nós. Você quer estar no Monte Gerizim ou você quer estar no Monte Ebal?
Monte Gerizim, monte de bênção, monte Ebal, monte de maldição. E no meu entendimento, Deus queria que se colocasse o altar lá, queria que se colocasse ali a lei, para que todo mundo lembrasse o que é certo. Apesar de estarem fazendo coisas erradas, eles precisavam lembrar o que é certo. E hoje, o que seria essas pedras caiadas que é falado lá no início? É a tua Torá, é o teu Tanakh, é a tua Brit Hadashah, é a tua Bíblia. É lá que você tem que ler diariamente. Não ela inteira, tá certo? Mas você tem que ler diariamente, cada dia um pouquinho, para lembrar o que Deus considera certo, o que Deus espera da gente, o que Deus espera de vocês. Quando chegar no Deuteronômio 29, Deus diz assim: olha, essas são as palavras do concerto, da aliança que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do que ele fez no Monte Horebe. Horebe é exatamente o Monte Sinai, né? E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, relembrando de novo tudo que ele fez na terra do Egito, lembrando que essa geração não necessariamente era a geração que atravessou. Alguns atravessaram, alguns eram crianças na época e atravessaram. Mas é gente que, muita gente nasceu no deserto. Então, é importante relembrar, é importante você relembrar para os teus filhos, para pessoas da tua família, o que Deus tem feito, o que Deus já fez, o que Ele tem feito e o que Ele vai fazer ainda adiante. É Ele que é o importante para nós, né? Só para falar um pouquinho do que o profeta Isaías falou 700 anos depois disso, 700 anos depois disso. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão e os povos, mas sobre ti, ele está falando de Jerusalém, hein? Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão do teu lado. Ele está falando de Jerusalém, ele está falando de Israel. É isso que ele está falando. Ele está falando que vai haver um resplendor em Israel. E Zilda, tipo assim, essa promessa, essa renovação da promessa, ela diz assim: olha, você tem que obedecer toda a lei. Mas isso é um negócio difícil, você não acha? É difícil, né? Mas com a palavra de Deus, né, o entendimento da palavra, realmente fica mais fácil, né? Então, mesmo aqui em Isaías, que nós estamos trabalhando, Isaías, Isaías 60, 21, né? Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, a obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Eu sou o Senhor, na hora certa farei isso que aconteça, não é? Então, é outra promessa, mas de quem que ele está falando? Então, se a gente der sequência a Paraxá, a gente vai entrar em Efésios do 1, do 3 ao 6, aonde ele fala, Senhor, as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, não é? Em sua presença.
em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, Yeshua HaMashiach, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Que palavra tremenda de revelação, né? Porque em Deuteronômio está escrito também que o povo não entendia, não ouvia, não enxergava, né? Então, as dificuldades de obedecer, né? Tudo aquilo que a gente já conversou e que vocês vão ler, né? No que pode se transformar em bênção e maldição, o Senhor é tão maravilhoso, não é? Que ele nos liberou bênçãos espirituais em Yeshua HaMashiach, né? E isso é tremendo, o amor dele é tão tremendo, é tão maravilhoso, que através de Yeshua ele derramou esse amor, né? E a partir desse a gente pode entender os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dificuldades em segui-lo, né? Mantermos no caminho, né? Então, eu acho que essa paraxá é tremenda por causa disso, né? O Senhor está sempre nos mantendo, querendo que a gente se mantenha no caminho, que a gente entenda a importância da aliança, né? Que Ele nos trouxe o renovo, né? E isso é algo de bênçãos espirituais, né? E se a gente for ver a sequência dessa paraxá, na Haftará, que é Salmo 51, como Davi, depois de ter pecado, né? E ele entendeu o peso do pecado, né? E o risco de ser apagado todas as iniquidades e transgressões que Davi cometeu, não é? O desespero de Davi, que sempre teve um coração segundo a vontade de Deus, mas ele pecou, né? Então, ele pede, né, Parece a gente, né? então, na Berlim 51, ele fala: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Então, como é importante nós estarmos atentos, primeiro, a como andamos, como que está a nossa vida, onde que a gente errou, né? Aonde que a gente pecou, né? Que a gente possa vir a se arrepender, ter vergonha do pecado, confessar o pecado, se arrepender, né? Pedir ajuda do Senhor nisso, porque sozinho a gente não consegue, né? Que através desse arrependimento nós possamos ter um coração puro, porque a partir disso, né, nós possamos o coração puro e quebrantado, né? E a partir disso, nós possamos ter uma renovação espiritual, com um espírito estável, um espírito quebrantado, não é? Porque a partir daí nós teremos as condições de fazer ofertas e holocaustos e sacrifícios que agradem o Senhor. Fala, Alex. Eu estou pensando aqui. Se a gente não tomar consciência dos erros que a gente faz e não pedir perdão a Deus por esses erros, isso vai tá terrível no nosso coração. Você perde o foco tem que ser Deus. Então, eu queria encerrar, a gente podia continuar falando, mas o pessoal vai falar, esses caras falam demais. Eu acho que devemos fazer uma oração. Na verdade, primeiro dizer Deus Pai amado, Adonai, Deus Santo, poderoso, Deus de verdade, eterno, único, soberano, nós te louvamos por teu poder maravilhoso e por ter escolhido a gente e por ter feito promessas para a gente.
e queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida de cada um de nós, na vida de nossos familiares, e pedir, Senhor, a tua direção. Pedir o perdão que o Senhor já proporcionou com o Yeshua HaMashiach ao se dar em holocausto para pagar o preço do nosso pecado. Mas nós temos aqui que aceitar. Eu quero declarar, Senhor, eu aceito esse sacrifício de uma maneira gratificante, porque o Senhor é muito querido, o Senhor é muito lindo, o Senhor pagou o preço do meu pecado. E eu tenho essa dívida com o Senhor, mas o Senhor não vai ficar me cobrando, não, porque o Senhor deu de graça para mim, o Senhor deu de graça isso. Muito obrigado, meu Deus. E ajuda-nos, pega na nossa mão aqui, pode ser na mão nessa aqui ou nessa aqui. Eu tenho duas, você deve ter duas também. Pega na nossa mão e conduz, Senhor, porque nós precisamos do Senhor nos conduzindo, nos orientando, nos dirigindo. Esse é o nosso clamor e a nossa gratidão, no santo nome de Yeshua HaMashiach. E a gente só pode desejar um Shabbat Shalom para todo mundo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, com muito amor, com muita paz e alegria no coração. Amém? Isso aí. Tchau, gente.